E o tema da mensagem, eu coloquei Salomão. Não tinha outro nome que me veio à cabeça, veio Salomão. Nós falamos muito de Davi, do rei Davi, né? O homem do louvor e aquela coisa toda. Mas vamos falar um pouco de Salomão, o filho de Davi. Nós temos aprendido muitas coisas com ele e temos esquecido algumas coisas que deveríamos aprender com ele também, tá? E Salomão, ele foi um rei de Israel nos anos aí de 1970 a 1930 antes de Cristo, tá? Ele reinou 40 anos, não é isso, Salomão? A obra principal de Salomão foi o templo, que levou cerca de 7 anos para ser feito. Salomão, a palavra vem de Shalom, que quer dizer paz. O nome Salomão quer dizer paz, tá? E ele foi filho de Davi com Betseba, né? O Betsabá, aí são tem várias variações aí. Mas ele reinou e foi um dos reis que conseguiu manter as 12 tribos reunidas durante o período do seu reinado. Ele reinou então em Israel, certo? E os fatos do rei Salomão estão todos narrados no livro de 1 Reis e também de 2 Crônicas, certo? Está lá a história de Salomão. Depois da morte de Davi, Salomão ele assumiu o trono. Sabe com quantos anos Salomão tinha? Salomão tinha 20 anos quando ele assume o trono, tá? Como rei de Israel. Tinha 20 anos de idade. Era um jovem, com pouca experiência ou nenhuma, tá? E prestem bem atenção a algumas coisas que nós vamos comentar, que chama a respeito da idade. Ele tinha 20 anos, ele reinou 40 anos, isso quer dizer que ele viveu o total de 60 anos, né? Alguém é bom de matemática aí, muito bom de matemática. As luzes apagando aí. Então note que Salomão viveu 60 anos. Vamos ler alguma coisa a respeito disso, porque para muita gente, 60 anos é uma idade ainda de jovialidade. O Nonato que me diga, não é não, Nonato? Vai fazer 60 e parece um menino, sem nenhum cabelo branco, novinho. Eu estou quase igual a ele, mas eu sou muito mais novo. Mas nós vamos perceber que o 60 não quer dizer estar caindo os pedaços. Porque às vezes a gente vai ler o texto e dá esta ideia. E então Salomão ele começou a reinar com 20 anos de idade, muito jovem. Ele fez o que se chama de uma administração unitária, onde ele reinou sobre todas as tribos de Israel, tá? Ele organizou a exploração de mina na região do Negev, de mina de cobre, viu? Também na margem do Mar Morto, ele explorou a existência de sal, fez exploração de sal. Também fez comércio de cavalos com a Cilícia e o Egito. Introduziu no exército os carros puxados a cavalo. E estabeleceu uma rede de transportes. Então, ele foi alguém que fez uma grande revolução comercial. Para aquela época seria equivalente à revolução industrial que ocorreu na Inglaterra, certo? Então, ele fez grandes coisas aí, tá? Mas também ele construiu no Golfo de Acaba, ele construiu o porto de Azion-Geber, próximo de Elat. E dali ele passou a fazer comércio com a Arábia, com a Etiópia, até com a Índia.
E diz até que o nome bíblico era de um país da África, tá certo? Ele compôs aproximadamente ou estimados 1.005 cânticos. Ele fez. Também diz aqui, as evidências é que ele escreveu o livro de Provérbios, tá? De Eclesiastes, né? E de Cântico dos Cânticos. E também o Salmo 127. Ele compôs muitas coisas e o templo ele começou em 959 antes de Cristo a fazer. Então, Salomão, ele foi um rei. Davi, ele foi um grande rei, mas Davi foi um rei de guerra, de conquista, né? Salomão não teve que se preocupar com guerras, mas ele se preocupou em desenvolvimento. E ele veio falecer provavelmente aí no ano 930 antes de Cristo. Ele construiu o templo, um templo suntuoso, que 5 séculos depois, 500 anos depois, foi destruído pelo Império Babilônico. Depois foi reconstruído e no ano 70 depois de Cristo voltou a ser destruído. Desse segundo templo só restou um muro que é chamado pelos judeus de o Muro das Lamentações, onde peregrinam muitas pessoas para estar lá, foi o que restou do templo, tá? Então, dito isso, você passou a conhecer aí um pouco sobre quem foi Salomão, um grande rei. E nós vamos ver na palavra de Deus que ele foi considerado o rei mais sábio de toda a terra. Mas Salomão, ele acabou fazendo coisas que não deveria ter feito. O capítulo 1 de Reis fala exatamente que ele é proclamado rei, certo? Mas 1 Reis capítulo 2, versos 1 a 3, eu gostaria de chamar a atenção. Nós vamos ler alguns textos aqui para observar algumas coisas. Eu quero deixar claro para você que o nosso tempo não é o de ontem, é o de agora. É como você está agora, viu? Não se vanglorie pelo seu passado se você fez coisas boas para Deus, para a igreja. Não se ache, não. O tempo é o de hoje, chama-se agora. Esse é o tempo, tá? Coloca isso aí na sua cabeça. Então, 1 Reis 2, de 1 a 3, diz assim: quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão: estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte e seja homem. Aqui Davi dá um conselho para ele, dizendo: seja primeiro forte e seja homem. Aqui para nós do Ceará dizia assim: seja cabra macho, né? Não seja medroso, não seja fraco, mas lute. E ele continuou dizendo, aí ele vem a parte da instrução mais importante, ele diz assim: obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Deus não pede. Muita gente diz: Deus me pediu para fazer isso. Deus não pede, Deus manda. Tem umas pessoas que às vezes vêm aqui e dizem: olha, Deus me pediu para eu ir na casa de fulano. Ele nunca me pediu nada. Ele pode até dizer assim: vai, com uma palavra bem tranquila, né? Mas ele está ordenando, tem que ir. E aí, se a gente não for, né? Tem uma complicação enorme. Então, aqui está correto. O seu Deus exige. Davi conhecia Deus. Aí diz: ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo que fizer e por onde quer que for. Preste bem atenção, olha só a instrução que Davi deu para
Salomão, ele diz, ele diz assim, obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige, ande nos seus caminhos, no caminho de Deus, né? Obedeça aos decretos, aos mandamentos, às ordenanças e aos testemunhos. Olha só. Ele vai bem detalhado quanto a isso, conforme está na lei de Moisés. Aí você vai para 1 Reis 3, 1 a 3. Salomão, ele já faz alguma coisa aqui que não é nada interessante. Mas continua, né? 3 de 1 a 3. Salomão aliou-se a Faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele a trouxe à cidade de Davi, até terminar a construção do seu palácio e do templo do Senhor e do muro em torno de Jerusalém. Mas tinha uma coisa interessante, ele tomou uma atitude aqui que a gente fica preocupado. Mas a palavra de Deus diz assim, Salomão amava o Senhor. Salomão amava o Senhor, pois andava de acordo com os decretos do seu pai Davi. Todavia, oferecia sacrifício e queimava incenso nos lugares sagrados. Era uma dedicação a Deus. Ainda que não estivesse correta, estava direcionada para Deus. Mas diz assim que Salomão amava o Senhor. Certo? Pois nós só podemos dizer que amamos a Deus, tá? Quando andamos de acordo com a vontade de Deus. Essa história de a gente dizer eu amo a Deus, mas não quer nada de acordo com Deus, não quer viver com Deus na sua vida, não quer estar na presença de Deus, é um contraditório. Você não ama a Deus, você está se enganando. Para amar a Deus, você precisa andar na vontade de Deus. Mas continuando lá no capítulo 3 ainda, passando para o verso 7, observe uma coisa também fantástica. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Olha só, isso aqui chama-se atitude de humildade. Nesse momento em que ele está indo para algo desconhecido para ele, algo muito maior do que ele podia imaginar, ele se apresenta diante de Deus com toda a humildade, porque diz, eu sou jovem, eu não posso, eu preciso do Senhor. E às vezes nós não temos essa humildade, né, de chegar, não pode deixar que eu resolvo. Nós não costumamos dizer isso, eu resolvo meus problemas, eu resolvo as minhas questões. Pode deixar que eu resolvo, e não deixa que Deus tome o lugar à sua frente. Eu queria chamar a atenção para vocês e dar aqui um conselho bem interessante, tá? Quando você estiver diante de alguém e alguém te apresentar algo para você decidir naquele momento, diga não, seja o que for. Se você tem que decidir de imediato, sem pensar, sem buscar a presença de Deus, diga não. Porque muitas vezes nós somos colocados em situações que as pessoas chegam e dizem assim, vamos fazer isso assim agora. Aí você tem que dizer agora. E você vai inflamado naquela situação e diz sim. Quando nós dizemos sim, nós estamos firmando um pacto, nós estamos firmando uma aliança, nós estamos firmando um acordo. Quando nós dizemos não, nós não estamos nos aliançando, não estamos nos firmando em acordo nenhum. Podemos voltar atrás e eu vou. Mas aqui vai um conselho. Qualquer situação que você for de imediato para você dizer sim ou não, diga não. Depois, se você raciocinar bem,
E se a pessoa disser, agora é tarde, é porque não era para fazer. Tá? Vamos aprender isso, porque muitas vezes estamos dizendo sim e depois não estamos cumprindo. E o peso da mão de Deus está sobre a gente pela palavra que sai da nossa boca, né? Continuando. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este teu grande povo? Versículo 10, presta bem atenção. O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por quê? Porque havia humildade naquele momento. Por isso é que eu coloquei dizendo, olha, o momento é o de agora. Naquele momento Deus se agradou de Salomão, porque Salomão estava sendo humilde e dependente de Deus. Talvez no passado a gente tenha sido humilde e dependente de Deus, mas hoje estamos dependendo de Deus, somos humildes, continuamos confiando nele. É uma pergunta que cada um responde lá no seu coração. Porque o versículo 10 diz, o pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse, já que você pediu isto e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe farei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. E foi provado pela Bíblia que isso Deus cumpriu, não é? Que Deus cumpriu. 13. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E não houve tanta riqueza como na época do rei Salomão. Porque quando a gente pede algo que interessa a Deus, Ele complementa com algo que Ele quer nos agradar. A gente não precisa estar pedindo as coisas necessárias. Nós precisamos aprender a pedir aquilo que agrada ao Senhor. 14. E se você andar, aí Deus fala, continua falando a mesma coisa de sempre. E é o que Deus fala para mim e para você de sempre. Não importa se você tem 20 anos que serve ao Senhor, 30, 40, 10. Não importa, gente. Esse negócio é porque eu sou já bem antigão, já sei de tudo. Não importa, não existe isso no mundo de Deus. Até porque no mundo de Deus existe chamado um dia, a eternidade. A gente é que fica preocupado e achando, eu já estou há 20 anos na igreja, eu já não preciso fazer nada não. Não vá nessa onda. Nós precisamos ser renovados a cada dia, a cada momento, buscando o Senhor. Então o versículo 14 diz assim, aí Deus fala, e se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Tá? Eu prolongarei a sua vida. Deus foi muito claro com Salomão. Havia uma relação entre Deus e Salomão bem direta. Aí nós vamos para o capítulo 4, versículo 29. E vamos confirmar exatamente que Deus estabeleceu com Salomão exatamente tudo isso que ele disse. Quando você abre a sua Bíblia e nós lemos um histórico, uma biografia rápida, concisa, a respeito do rei Salomão, mas quando você vai para o capítulo 4, versículo 29, diz assim, Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. Vocês lembram do caso daquelas duas prostitutas que tiveram 2 filhinhos e que uma dormiu por cima de um e morreu e tomou o filho da outra.
eu jamais tenho certeza que eu teria tomado uma decisão daquela. Mas a decisão, a forma como ele conduziu a coisa, foi de uma profundidade, de uma profunda maestria, com a sabedoria, que ele então traz aquela situação e tem a solução. Não havia testemunhos. Não tinha quem testemunhasse para dizer foi desse ou foi daquele outro. Então aí diz assim, que Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável, ou seja, não dava para medir, tá? Esse conhecimento de Salomão, que era imensurável quanto a areia do mar, que não dá para se contar a areia do mar. Mais que a gente queira, ninguém começa a contar, não vai contar nunca, né? Tá certo? Aí no capítulo 9, a partir do verso 3, ele continua dizendo assim: o Senhor lhe disse, ouvi a oração e a súplica que você fez diante de mim. Consagrei este templo que você construiu, para que nele habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. Está vendo? Consagrou, né? Mas continua. Se você, essa palavra não é só para Salomão, não foram só para os apóstolos, é para todo aquele que abre o seu coração para Jesus Cristo. Se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez o seu pai Davi, se fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas ordenanças, firmarei para sempre sobre Israel seu trono, conforme prometia Davi, seu pai, quando lhe disse, você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Mas se vocês, aí ele continua, Deus falando, olha só como ele dá uma possibilidade de escolhas e uma escolha errada que ainda pode acontecer. Mas se vocês, ou seus filhos se afastarem de mim e não obedecerem aos mandamentos e aos decretos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Israel se tornará então motivo de zombaria entre todos os povos. E embora agora este templo seja imponente, todos os que passarem por ele ficarão espantados e perguntarão, por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta terra e a este templo? E a resposta será, porque abandonaram o Senhor, seu Deus, que tirou os seus antepassados do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso o Senhor trouxe sobre eles toda esta desgraça. Deus, ele colocou exatamente a radiografia das duas situações. Ele colocou ali na presença. Se você segue a Deus, se você está com Ele, se você caminha com Ele, Ele continua estando com você. E Ele disse, eu consagrei esse templo, mas Ele disse, mas se vocês me abandonarem, se vocês seguirem outros deuses, se vocês virarem as costas para mim, então as maldições virão sobre você e não tem como isso não acontecer. Ocorre que muitas vezes nós recebemos a palavra de Deus em nosso coração, nós nos alegramos, e aquele que recebe a palavra muitas vezes tem aquela alegria, o primeiro amor, né? Aquele momento gostoso, romântico com Deus, mas o tempo vai passando, e nós somos bombardeados todos os dias, todos os momentos por palavras, por situações, por questões, por necessidades, e isso vai nos envolvendo.
E muitas vezes, até mesmo lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus, todo dia, é mais forte aquilo que vem de fora, que começa a sufocar a palavra de Deus em nós. E muitas vezes nós estamos indo à igreja, à escola dominical, cultuamos, vamos à reunião de oração, evangelizamos, mas as circunstâncias, as situações têm sido mais fortes e têm determinado um comportamento em nós que vai nos dominando. Mesmo Deus nos orientando, mesmo Deus demonstrando todo o seu amor, e o amor de Deus é um amor incondicional, é um amor que Ele não impõe condição para dar. Mesmo assim, Ele não consegue se manter presente numa vida que virou as costas para Ele, que saiu da sua presença, que se distanciou. E muitas vezes a pessoa carrega ainda um nome religioso, um título religioso, como na história nós sabemos de muitas pessoas que carregaram títulos religiosos, mas que de Deus não tinha nada. O que ele estava pensando era em si mesmo. Por mais que você tenha experiências profundas com Deus, Deus não vai estar trazendo o sobrenatural todos os dias para você. Todo dia não vai ter um fato sobrenatural na sua vida. Todo dia não vai ter algo extraordinário do céu vindo sobre você. Isso pode acontecer só uma única vez. O que importa é onde você está colocando o seu pé, com quem você está andando, qual é as palavras que você está ouvindo, o que estão falando aos seus ouvidos, o que os seus olhos estão enxergando, o que está brotando no seu coração, o que você está alimentando o seu coração, porque às vezes nós alimentamos o nosso coração só com coisas meramente materiais. Então nós vamos observar que durante todo o reinado de Salomão, ele cresceu. Era uma prática comum dos reis ter várias mulheres, porque dizia que era para ter a descendência real, tá? Mas também era uma prática desses reis casar com princesas de outras nações para fazer alianças e não haver guerras entre eles. Mas Deus sempre disse: eu sou o Deus de vocês, eu guerreio por vocês, vocês são vitoriosos porque eu vou à frente. No entanto, quando nós abrimos o capítulo 11 desse mesmo livro de Reis, aí nós vamos perceber que Salomão, ele deixou de ter uma sabedoria da dependência de Deus para passar a usar uma sabedoria que ele achou ser dele. E ele era sábio, porque quando Deus diz você vai ser sábio, ele disse que ia ser sábio. Aí Salomão, no versículo 1 do versículo 11, diz assim: ora, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó, que já era uma estrangeira, eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Isso não aconteceu da noite para o dia, não. Depois dele fazer o templo, depois dele estar gerenciando, administrando o seu reinado, ele começou a raciocinar desta forma e foi não mais consultando a Deus, mas a sua própria sabedoria. É o que acontece com a gente muitas vezes, quando nós passamos a vontade de Deus e queremos impor as nossas vontades em qualquer circunstância, até no casamento. É preciso que a gente tenha o máximo de cuidado.
Sempre humildade na presença de Deus, sempre consultando ao Senhor. Aí o versículo 2 diz assim: elas eram das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. O bicho gostava de mulher, né? E a mulher foi a queda dele, né? Como mulher tem sido a queda de muitos pastores, de muitos homens de Deus. Mas a situação não é só se aplica a este caso, e só porque você casa com uma mulher, como a mulher de Jó, né? Ontem as mulheres cantaram aí a música de Jó e ela dizia assim, né? Amaldiçoa o teu Deus, amaldiçoa esse Deus. Um conselho maluco da mulher, né? Certo? Tem mulher assim, mas tem homem assim também, que diz para a mulher: você não vai para a igreja não. Eu me lembro de um exemplo que eu li dos testemunhos dos Gideões Internacionais, fantástico. A mulher, ela ganhou um Novo Testamento dos Gideões e ela se converteu a Jesus Cristo. E começou a ir à igreja. Toda a vida que o marido sabia que ela ia para a igreja, quando chegava em casa dava uma surra na mulher. Mas ela nunca mais deixou Jesus Cristo. Um dia, aquele homem pegou a Bíblia dela, aquele Novo Testamento que ela tinha, e tinha uma lareira, porque era lugar frio, aí tem as lareiras nas casas, né? Ele jogou o Novo Testamento dentro da lareira e ficou olhando. E o Novo Testamento não pegou fogo. Aí ele pegou um pau, tirou e ele estava do mesmo jeito. E ali ele se converteu, aceitou Jesus Cristo naquela experiência. Há questões sobrenaturais que acontecem, mas regra geral é apenas o Espírito Santo falando ao nosso coração, viu? Tá certo? Mas tem homens ruins e tem mulheres também que querem desviar o homem, né? O homem quer ir para a igreja, a mulher: vamos para a igreja não, vamos no shopping. E shopping até abre dia de domingo à tarde, né? Que é para poder aguçar, porque quem gosta mais de shopping é mulher, eu acho que o homem gosta menos. Se for igual a mim, não quer passar nem em frente. Se for igual a mim, né? Mas acho que tem homem que gosta de shopping também, né? Tá certo? Mas isso são coisas para lá. Mas observe que ele diz: elas eram das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas, casou-se com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. Aí aqui vai uma regra muito importante para você, uma regra que eu aprendi para a minha vida e para a vida toda. Todas as pessoas com quem eu tenho contato, e que não são poucas, eu procuro observar: esta pessoa está me influenciando a me aproximar de Deus? Se está, eu estou fechado com ela. Mas se a pessoa está me enfraquecendo na fé, pode ser pregador da palavra de Deus, eu me distancio. É uma regra que eu trago na minha vida e eu coloco para vocês: qualquer circunstância que você tiver, se ela está fazendo você esquecer de Deus, esquecer do Senhor Jesus Cristo, corra para longe dessa pessoa,
corra para longe daquilo que você faz. Porque o mais importante é permanecer aliançado com Deus, do que com qualquer outra coisa, até com o trabalho da gente. Porque muitas vezes o trabalho da gente nos distancia de Deus, né? E se ele nos distancia de Deus e a gente se afasta desse trabalho, pode ter certeza que Deus honra e Ele vai lhe dar um trabalho melhor. Porque o nosso Deus é o Deus que pode todas as coisas. Então, continuando, ele diz: à medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. É aí onde eu queria chegar, Nonato, porque o Nonato e eu somos talvez as pessoas, um dos que tem mais idade aqui. Então, com 60 anos, eu estou chegando lá. À medida que eu estou envelhecendo, Salomão chegou a 60 anos, ainda estava novo. Não era um velho que já tinha que ser arrastado, né? A ideia que dá para nós, quando a gente lê pela primeira vez o texto, é que depois de velho, ou seja, que já não tinha mais um bom senso, já não, o seu juízo já era comprometido, né? Então, aí ele foi seguindo. A ideia que dá era, mas ele não. Ele estava com as suas faculdades mentais normais, ele era um homem ainda estabelecido, com 60 anos de idade, e com menos disso, porque diz que à medida que ele foi envelhecendo, né, quando ele estava com 60, é que naquele tempo em que ele foi amadurecendo, ele começou a se desviar de Deus. E tem muita gente que se desvia de Deus cedo. E outros se desviam de Deus tarde, quando já está velho, né? Porque diz que viu muita coisa errada, é porque não viu Deus, só viu as pessoas. Quem olha para o ser humano vê coisa errada. Quem olha para Deus vê a perfeição. Amém? Então, à medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. Isso é uma coisa que Deus não admite. É dividir a sua glória com qualquer outra espécie de Deus. Até porque Deus é só Ele mesmo, o Criador dos céus e da terra, e que enviou Jesus Cristo, seu Filho. Então, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor. Versículo 5, ele seguiu. Aí observe para onde foi que esse cidadão foi depois de tanto conhecimento com Deus. Diz aqui, ele seguiu os postes sagrados, a deusa dos Sidônios e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas, que colocava a criança lá para ser queimada, né? Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não obedeceu à ordem do Senhor. Então o Senhor disse a Salomão: já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. Tirando da dinastia, que era uma coisa terrível para os nobres, para a realeza, né? Porque se desviou de Deus.
Aí nós achamos estranho, mas Salomão, aconteceu isso com Salomão, toda essa experiência aconteceu e acontece constantemente na vida de muitas pessoas. Se nós formos observar, meus queridos, existem mais pessoas hoje que estão fora da igreja do que as que permanecem na igreja. Ou seja, se existem mais desviados do que aqueles que seguem a Deus. Muitas vezes nós temos que fazer um trabalho em busca de pessoas que se distanciaram de Deus, que se afastaram de Deus, porque o número é grande. E aí nós fazemos dois evangelismos, um para aqueles que nunca receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e um para aqueles que já conhecem a verdade. Agora o problema é que quando a gente vai falar para aqueles que conhecem a verdade, ele já diz logo assim: eu já sei disso tudo. Tudo isso eu sei. E tem aqueles, hora quando eu pregava, era gente chorando. Eu dizia só tudo da vida daquela pessoa. Ainda diz assim, né? É triste. Porque não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para servir ao Deus Criador dos céus e da terra e entregarmos a nossa vida a Ele e a seu Filho Jesus Cristo e seguir o que o Espírito Santo nos ordena que devemos fazer. Para finalizar, Mateus 24:13 diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não adianta 50 anos de evangelho e um dia antes da morte sair da presença de Deus. Tem que perseverar até o fim. Salomão se desviou rápido por questões circunstanciais. Mas eu não aponto Salomão, porque todo ser humano é assim. Precisamos da misericórdia de Deus todos os dias da nossa vida. Amém? Por isso que Deus enviou o Espírito Santo, né? Quem tem o Espírito Santo não consegue se desviar. Pode até cair, viu? Mas cai sofrendo. Não tem prazer em pecar quem já está com o selo do Espírito Santo. Pode errar. Quando eu vejo alguém que passou muito tempo na igreja, está morto de feliz, é um termo dizer estranho, mas né? Morto de feliz, porque está fora da igreja, nunca teve a presença real de Deus na sua vida. Feche seus olhos. Se você já entregou sua vida para Jesus, continue dizendo: Senhor, continua comigo, não me deixa nem por um instante, que eu aprenda a viver sempre contigo. Se você se desviou um dia, Ele sempre está de braços abertos para te receber de volta. Basta você dizer: eu quero voltar para ti, Senhor. Eu me arrependo dos meus erros e minhas falhas.